Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Vidas Feridas, Refúgio em Cristo. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante que é sobre a ofensa. Não deixarmos a ofensa se transformar em ofensa. Mas como é que eu posso lidar com isso? Quais recursos eu tenho para me livrar disso? Será que eu sou uma pessoa que eu pego mal com tudo, me ofendo por qualquer coisa? Ou será que eu que ofendo os outros com muita facilidade, eu não meço as palavras? O que será que acontece? O que eu posso fazer para isso aí melhorar? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Então eu tenho aqui uma frase para falar para você. Não deixe a ofensa virar ofensa. Então, quando a gente escuta algo que não é bom, vindo de uma pessoa, seja do nosso trabalho, seja do nosso ambiente familiar, ali naquele momento nós temos a opção de deixar aquilo virar ofensa ou não. Quanto mais maduro emocionalmente e espiritualmente você for, menos ofensas você vai receber na sua vida. Porque cada coisa que vier para você, que não te agradar, você vai simplesmente falar assim, vai entrar por um ouvido e sair por outro. E para isso a gente tem o exemplo da humildade de Maria. Maria, ela foi uma mulher que ela viveu no anonimato, porque a intenção dela era que a glória fosse sempre para Jesus e não para ela. Então Maria era uma mulher que nunca revidava, ela era uma mulher que não brigava, ela era uma mulher que não sabia dizer não. Ela era de uma doçura e de uma humildade gigantesca. Então você imagina só, ela viu as pessoas levando Jesus no dia anterior à paixão dele. No dia anterior, ele foi arrastado pelo chão, lá do lugar onde ele foi preso, era um tipo de uma masmorra, era o subsolo. Prenderam Jesus, prenderam os pés dele com uma corda, arrastaram ele por todo o lugar. Ali, os guardas arrancaram as barbas de Jesus, enfiaram espinhos nos poros das barbas dele. Ali, ele já foi amarrado numa cruz, ele ainda não tinha sido pregado, mas ele foi amarrado a ponto de quase morrer de asfixia. Então, você imagina essa mulher sabendo que o filho dela estava sendo torturado, porque no dia seguinte, quando ele foi, para a paixão, para fazer todo o trajeto da cruz, muitas partes do corpo dele já estavam no osso. Ele não tinha mais carne, porque arrastaram ele pelo chão, bateram nele com pedra, jogaram chumbo quente nele. Então, ele foi muito torturado no dia anterior. Então, quando ela viu Jesus naquela situação, em que ele já não aguentava mais tanto sofrimento, tanta dor, ele não aguentava mais carregar a cruz. Por 2 vezes ele quase largou da cruz, por 2 vezes ele teve medo, ele quase desistiu. Nesse momento veio um anjo e deu para ele um cálice. Esse cálice, na verdade, era o cálice da coragem, da fortaleza. Então você imagina essa mulher ver tudo isso que fizeram com o filho dela e ela segurando aquilo. Humildade total. Claro que nós jamais iremos conseguir ser 0,001% do que Maria é. Mas nós podemos tomar a vida dela como exemplo. Maria foi muito humilde. Então, como é que a gente combate uma ofensa? Com a humildade. Então, eu tenho aqui
algumas coisas para compartilhar com você. Primeiro, que Maria foi uma mulher meiga e humilde. Ela nada revidava e nada contrariava. Ela simplesmente aceitava o silêncio. Isso seria engolir sapo? Com certeza não. A mansidão é um dom do Espírito Santo. Então, vou compartilhar umas experiências que eu tive em relação à ofensa. Por um bom tempo da minha vida, eu fui uma pessoa que eu me ofendia com qualquer coisa. Eu era aquele tipo pavio curto, sabe? E o que acontece? Isso aí não me levava a nada, só me levava ao estresse, eu não conseguia dormir à noite, elevava a minha ansiedade, eu ficava com raiva da pessoa, ficava a noite inteira ensaiando um discurso na minha cabeça para falar para ela no dia seguinte, sendo que no dia seguinte eu não falava nada. E isso foi péssimo, isso acabava comigo. E um dia eu estava lendo uma revistinha de um mestre, vamos dizer assim, de uma religião japonesa, em que ele compartilhava uma coisa que acontecia com ele e ele detestava. Ele tinha o dom da cura pelas mãos. Então, conforme as pessoas foram descobrindo isso, além do horário de atendimento que ele fazia lá no templo dele, as pessoas começaram a ir na casa dele. E ele conta que ele sempre gostou de dormir cedo. Só que cada vez ia chegando mais pessoas. Ia formando filas na casa dele e ele não podia falar não. E cada vez mais ele ia dormir mais tarde e acordava cedo no outro dia. E aquilo estava acabando com ele. Então ele começou a sentir muita raiva daquilo. Então ele diz que buscou em Deus uma resposta, o que ele podia fazer para aquilo diminuir. Então ele teve um momento de lucidez espiritual, em que ele entendeu que ele deveria agradecer por aquele mal, vamos dizer assim, que estava acontecendo com ele. Porque o que ele menos gostava é o que estava acontecendo. Ele não tinha paciência. E ali ele disse que enquanto ele não passasse na lição da paciência, aquilo não ia parar de acontecer. E ele fez então o caminho contrário. Cada vez que ele ia dormir mais tarde, ele agradecia a Deus por aquilo. Ele agradecia porque ele estava aprendendo alguma coisa que naquele momento ele não identificava o que era, mas que ele sabia que tinha um aprendizado. E ele foi agradecendo, e ele disse que aos poucos as pessoas pararam de ir na porta da casa dele. E ele fazia só o atendimento lá no templo deles. Então a gente sempre tem que agradecer por aquilo de ruim que acontece. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas não tem outro caminho. Quanto mais a gente reclama, mais aquilo vai acontecer. Quanto mais a gente se ofende, mais aquilo vai acontecer. Então, tudo é um aprendizado. O que eu entendi esse ano? Eu estava convivendo com pessoas que me ofendiam muito, me tratavam muito mal, sem nenhuma necessidade, pessoas grossas mesmo, e eu não podia revidar, porque eu estava numa situação de inferioridade. Então, o que aconteceu? Eu tive que me calar, e eu realmente fui muito maltratada pela mesma pessoa. Não tinha necessidade nenhuma, uma pessoa grossa, que trata mal todo mundo. E então uma amiga minha, eu estava compartilhando isso com ela, e ela falou assim: Adriana, você já pensou que você pode estar em contato com essa pessoa porque Deus quer que você interceda por ela? Você já pensou que Deus pode ter te colocado na convivência dessa pessoa
para você ver que ela precisa de oração? E aquilo ficou na minha cabeça. E você sabe que ela tem razão? O que eu comecei a fazer? Cada vez que eu era humilhada, eu falava para Deus: Deus, eu agradeço por essa humilhação que eu passei, por esse xingo que eu levei. Eu agradeço, eu digo para o Senhor que eu não sei o que eu tenho que aprender com isso, mas eu agradeço. E eu comecei a agradecer, comecei a colocar o nome dessa pessoa na missa, no papelzinho na missa e no grupo de oração. A pessoa, posso dizer para você que mudou comigo 80%. Pelo menos as grosserias já não acontecem mais. Já conversa comigo de um modo bem mais civilizado. E o contato que eu tenho com essa pessoa é bem pouco. Então eu não vou dizer para você que virou um relacionamento de amigo. Não virou. Mas pelo menos eu não estou sendo tão maltratada. Então eu digo para você, se a ofensa chega para você, talvez seja porque você esteja precisando aprender a ser mais paciente, a perdoar mais. Talvez aí entre uma lição de perdão, aprender a perdoar as outras pessoas. Mesmo que você esteja certo, você diga: me desculpa. Hoje eu não procuro mais provar que eu estou certa. Eu apenas digo: me desculpa. E eu não perco mais meu tempo tentando provar por A mais B que o que eu fiz estava certo. Eu não faço mais isso. Eu apenas digo: me desculpa. E isso é uma maneira que a gente tem de desarmar a pessoa que nos trata mal. Se ela te trata mal e você ainda assim fala: olha, me desculpa, eu vou prestar mais atenção. Você vai falando isso. Vai chegar uma hora, a pessoa ela vai ficar com vergonha de te tratar mal. Então eu digo para você que funciona. Então às vezes a ofensa acontece muito, né, na sua vida porque você esteja precisando perdoar mais. Então aqui, olha, o silêncio de Maria, ela perdoou todos aqueles homens que mataram o filho dela. Que mulher espetacular! Então eu tento seguir ao máximo o exemplo que ela nos deixou, o exemplo da humildade, porque a gente não tem nada a perder com isso. Não é nada de engolir sapo, ser bobo dos outros, não tem nada disso. Então, vamos seguir o exemplo de Maria, vai ficar tudo muito mais fácil. Então, vamos consagrar todo o nosso ser a Nossa Senhora. A gente vai consagrar os nossos ouvidos, a nossa boca, todos os dias a gente vai fazer essa oração. E eu garanto para você que a sua rotina vai mudar. Você pode baixar esse vídeo no seu celular, pode baixar em MP3 ou bater um print de tela dessa oração, que é apenas esse slide. É uma oração bem curtinha. Segue comigo. Consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou assim vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Amém. Aqui também tem mais uma dica para você. Rejeite o seu senso de ofensa e a ofensa por si só desaparece. Nesse momento é quando você não deixa que uma palavra se transforme em ofensa. Rejeite isso em você. Parece um sensor que apita. Pi, ofensa. Então, não, desliga esse sensor. Que as palavras que cheguem até você não se transformem mais em ofensa. Então vai consagrando os seus ouvidos à Virgem Maria,
para que somente as coisas boas entrem no seu coração, para que a gente não transforme mais uma simples palavra em ofensa e também para que essas pessoas que nos ofendem saiam do nosso caminho, deixem de se dirigirem até nós, para que essas coisas feias não entrem nos nossos ouvidos. Então vamos consagrar os nossos ouvidos à Nossa Senhora. E aqui do ladinho tem um exercício bem simples, que é sobre uma reforma íntima, né? Para a gente fazer uma reflexão, um exame de consciência e a gente perceber o que a gente pode melhorar. Então eles colocam aqui pra gente, número 1, executar alegremente as próprias obrigações. Então não ficar reclamando do trabalho, não ficar reclamando do salário, não ficar reclamando das atividades que você precisa fazer e não gosta, não ficar reclamando do seu chefe. 2, silenciar diante da ofensa. Saber silenciar é uma sabedoria. Silencie. O silêncio, ele desarma uma pessoa. Se a pessoa vem com uma pedra para te tacar, se você fizer silêncio, você desarma. Quando a pessoa te manda aquela mensagem grossa no WhatsApp, você não responde nada. Ou simplesmente põe um ok. Você acaba com aquela pessoa, mas acaba no sentido de desarmar. Da próxima vez, ela vai pensar se ela vai querer te ofender, porque ela sabe que você não vai revidar. E depois a gente tem esquecer o favor prestado. Quando a gente faz um favor para alguém, não ficar jogando na cara da pessoa. Não ficar jogando na cara do filho aquela escola que a gente paga, aquele tênis que a gente deu para ele. Então, o favor que a gente presta, a gente não cobra. Depois, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Se uma pessoa pensa diferente da gente, a gente tem que aceitar, silencie. Por mais absurdo que seja, silencie. E quantos absurdos a gente não escuta, né? Fofoca, então. Fuja dessas pessoas, porque são coisas sujas que entram no seu ouvido. Então, consagra os seus ouvidos a Nossa Senhora para que essas coisas feias não entrem na sua cabeça, para que você não compactue com esses tipos de conversa. Então, se alguém tiver uma opinião diferente de você, silencie. Apenas escute ou se levante, dá uma desculpa, sai daquele local para você não cair em pecado com essas pessoas, né? E aqui eu trago um pequeno trecho para você, que é do 3º dia do Tratado de Devoção a Maria, que é sobre a escravatura a Maria. Então, depois que a gente lê o livro da Devoção a Maria, nós temos os exercícios para fazer, e são 33 dias. O 3º dia traz aqui para você um trecho bem interessante, que também serve para ajudar a gente a ter mais humildade. O primeiro aqui, não julgueis e não sereis julgados. Então, quando a gente aponta muito o dedo para alguém, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, é preguiçosa, é vagabunda, é isso, o cara não presta, é bêbado. Então, quando a gente fica fazendo muito isso, pode ter certeza que vai ter uma situação que a gente vai passar por ela em que outra pessoa que esteja superior a nós, talvez um chefe aí, uma pessoa que esteja acima de você, vai fazer isso e vai te doer. E você vai se lembrar do momento que você julgava outra pessoa. E aqui continuando, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, a maldade, o nível de maldade que a gente usa para alguém, um dia a gente passa por ela, mesmo nível ou ainda pior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala, porque a gente magoou uma pessoa hoje, no outro momento,
em que a gente possa estar numa situação de fragilidade, uma outra pessoa vai fazer aquilo com a gente, vai diminuir a gente também. Às vezes é um namorado, uma namorada que você gosta demais, então essa pessoa te diminui, te pisa, porque um dia lá atrás você pisou em alguém. E aqui tem, continuando, por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Então, eu vou te ensinar o exercício. Nesse exato momento, eu vou pedir que você pense numa pessoa que você detesta. Pense aquela pessoa que você não suporta, aquela pessoa que te deixa mal, aquela pessoa que não dá para ficar muito tempo no mesmo ambiente com ela. Agora você vai pensar naquilo que a pessoa faz que você mais detesta. O que essa pessoa faz que aquilo, sabe, faz o seu sangue ferver? Agora que você já pensou, eu vou te dar um diagnóstico. Isso que você pensou, que mais você detesta naquela pessoa, é o erro que você tem que corrigir em você. Normalmente a gente não consegue enxergar os erros da gente, a gente enxerga os nossos erros no outro. Então, o que a pessoa faz que te incomoda, na verdade é uma coisa que você faz e te incomoda. Então, isso que você acabou de pensar é o que você vai precisar trabalhar em você. Então, eu aponto o dedo para o outro, mas eu não consigo enxergar os meus erros, né? Então, fica aí para você um exercício, para você trabalhar isso que você acabou de descobrir em você. Como? Devoção a Maria, humildade como Maria. E aqui eu separei para você uma passagem que é de Mateus 5, que é o Sermão do Monte. Então temos assim, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, os pobres em espírito, as pessoas modestas, a pessoa ela pode ter o dinheiro que for, mas ela pode ser pobre em espírito, pode ser humilde. Então, comece a olhar para as pessoas que te ofendem de outra maneira. Se uma pessoa te trata mal, Jesus permite que aquilo aconteça para que você interceda por aquela pessoa, para que você reze por ela. Quando você é exposto numa situação em que uma pessoa te trata muito mal, Jesus permite aquilo para você ter uma ideia do caos emocional e espiritual que a outra pessoa tem dentro dela. Então a gente tem que ter para com essas pessoas misericórdia. A gente tem que amar o outro como a nós mesmos. Mas eu vou amar aquela pessoa que me xingou de palavrão e tudo mais? Não, eu não vou amar. Mas quando eu intercedo por ela, isso é uma forma de amor. Quando eu falo assim, Jesus, eu não sei o que se passa com aquela pessoa. No momento eu estou com raiva dela porque ela me tratou mal. Mas ainda assim, eu peço que o Senhor trabalhe a mente daquela pessoa. Só o Senhor sabe por quais problemas ela está passando. Então eu peço que o Senhor ajude essa pessoa. Meu irmão, eu vou dizer para você que as graças que você vai receber a partir disso serão tantas. Você vai começar a ser tão beneficiado, tudo vai começar a dar certo para você. Faz esse teste. Ore por alguém que te trata mal. Não pense que você
está sendo bobo dessa pessoa. Muito pelo contrário. Na verdade, você foi um escolhido. Jesus escolheu você para você interceder por aquela pessoa. Jesus deixou que você passasse por aquela situação de humilhação, não por você, mas para que você use o seu dom da intercessão, para que você perceba como a vida da outra pessoa está péssima e você reze por ela. Então Jesus expõe você aos piores sentimentos que a outra pessoa tem, certo? O problema provavelmente não seja com você, seja com ela mesma. Então você está exposto a uma situação que a pessoa está em desvantagem muito grande. Então você vai e reza por aquela pessoa. Eu garanto para você, irmão, que as ofensas vão diminuir. Faz isso. Depois você vai me contar, que eu sei que vai dar certo. Então eu quero compartilhar isso com você. Eu te desafio a você orar por quem te trata mal. Eu duvido que não vai funcionar isso. Eu quero que você faça muito isso, irmão, porque eu quero que você me conte. Falar, Adriana, você tinha razão. Deu certo, porque eu dei o bem para o mal que me fizeram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui o nosso Deus Pai deixa bem claro que aqueles que têm misericórdia também receberão a misericórdia. Então, quando a gente reza por alguém que está muito mal, que está estressado, que está brigando com as pessoas, então a gente faz uma misericórdia para eles e a gente obtém depois essa misericórdia. Os puros de coração, aquelas pessoas que não guardam rancor, não guardam ódio, aquelas pessoas que não ficam cultivando a vingança. Também os pacificadores. Tem pessoas que quando vê uma situação desfavorável, vai lá e põe lenha na fogueira. Daí a situação fica ainda pior, as pessoas vão brigar mais ainda. Não, a gente tem que fazer o contrário. Nós temos que ser pacificadores. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma eles perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, que sejamos sempre luz para as pessoas que estão numa situação triste, numa situação de desespero, uma situação de ansiedade, de terror. Porque se nós formos Deus para essas pessoas, formos Deus no sentido de imagem, semelhança, atitudes, tantos benefícios a gente vai receber em troca. Não que a gente vá fazer pensando em receber algo em troca de Deus, mas não é isso, é ser bom como Deus seria para aquela pessoa.
Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui tem uma passagem muito importante, logo no versículo 44. Orem por aqueles que os perseguem. Isto é de uma importância muito grande, de uma pureza muito grande. E também no versículo 45, que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Deus é para todos. Nós não podemos colocar palavras que não são de Deus na boca de Deus. Deus vai castigar, Deus não quer, Deus não gosta, a pessoa vai ver o fim da vida dela. Isso é amaldiçoar uma pessoa. Então Deus é para todos e Ele sabe como agir com o bom e com o mal. Não devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Isso não é bem-vindo. E também aqui no 46 diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Publicanos eram as pessoas, os judeus, que trabalhavam para os romanos e eles eram considerados traidores. Então, mais vale eu fazer uma oração por aquele que me persegue do que uma oração para aquele a quem eu amo. Porque isso é fácil, difícil é a gente fazer para os nossos inimigos. Mas a recompensa vale a pena, muito a pena, ela virá em forma de paz. E de todo o meu coração espero tê-lo ajudado, e que sempre possamos nos consagrar a Nossa Senhora e pedir o dom da sabedoria e da mansidão a Jesus. Eu te amo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Estarei na torcida por você.